Não, só isso, vai tentar e Bernardo vai deixar você para tocar. Aqui tá só a bolsa de Ana, eu acho. De Natália, mas Natália vai cantar. Pode sentar aqui atrás. Vitor, rapidinho, corre aqui. Pastor. Tô dizendo que a orientação da tô vendo aqui, ó. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao templo da Igreja Evangélica Congregacional do Satélite. Nesta noite estamos reunidos para louvar a Deus, tributar a Deus uma cantata em ações de graça por uma grande bênção e a maior bênção que Deus nos deu, o maior presente foi o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje nós iremos celebrar o nascimento dele, que nasceu para morrer em nosso lugar. Ele já nasceu para morrer em nosso lugar. E nós hoje iremos, com muita alegria, louvar o Senhor Deus, canções que falam do nascimento do Senhor Jesus. Teremos um momento aqui de ensinação, canções, e tudo que iremos estar fazendo dentro de nossa cultura. Nós iremos aproveitar nossa cultura e louvar a Deus com ela. Então nós queremos convidar você para que você também possa com muita alegria estar louvando o nome do nosso poderoso Deus. Eu quero ler com vocês um texto lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhe servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que acontecimentos o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitado numa manjedoura. Essa é a verdade. O nascimento do Senhor Jesus foi um fato histórico. Nós não iremos celebrar nessa noite um folclore, uma lenda, uma manifestação popular ou algo da nossa cultura. Nós devemos celebrar algo que é intrínseco, o pilar de nossa fé. Deus enviou seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Nós iremos fazer uma oração nesse momento, e após a oração nós já iremos dar início à nossa cantata. Como nós falamos a vocês, ela é intercalada. Agora temos teatro, agora temos cor, para que vocês possam estar atentos, observando nessa dinâmica que nós iremos estar com atenção bem trabalhando. Vamos só pronto, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar o Santo Nome nesse momento. Primeiro, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Apesar de homens pecadores que somos, Tu foste o nosso encontro por meio do Teu Filho Jesus, aquele que nasceu de forma tão humilde, aquele, Senhor, que nasceu para ser o nosso Salvador, nasceu para morrer, nasceu para assumir os nossos pecados, nasceu para sofrer as consequências dos nossos pecados, ser condenado em nosso lugar. E obrigado, Senhor, porque estamos debaixo de todas essas bênçãos. Obrigado, Senhor,
Pedimos que o Santo Espírito nesse momento nos conduza e tudo que nós viemos a fazer seja tão somente para louvor do Teu Santo Nome. Que Tu receba, Senhor, tudo que nós queremos fazer para abençoar. Que por meio dessa cantada, por meio das ensinações, Tu possa se manifestar aos corações que aqui estão presentes, conduzindo, ó Deus, a Cristo Jesus. Pai, que hoje seja a noite de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, pessoal? Tudo bem? Está tudo certo? Daqui a pouco vamos ter a cantada do Deus. E você? Escolheu aí? Está afinado mesmo? Está afinado. E essa aqui é o nome. Muito bem. Opa, Severino! Tudo bem, compadre? Isso. Rapaz, procurei você o dia inteiro, homem. Mas eu pensei que você ia estar por aqui na praça. Que satisfação, meu compadre. Que coisa boa te ver. Vi que você voltou para a terrinha mais uma vez para comemorar o festejo de Natal. Rapaz, que coisa boa. É verdade. Da última vez que eu vim, a minha família não veio, meus filhos não vieram. Mas depois daquela conversa que nós tivemos, Sim. e depois de ouvir a história de Jesus, a minha vida também mudou por completo isso. E eles perceberam a mudança. Eles perceberam que aconteceu algo especial na minha vida. Então, eu falei para eles que dessa vez eles viriam comigo e eu iria apresentar eles para você, para que você possa contar novamente aquela história para eles. Maravilha, Jesus. Obrigado mais uma vez para a gente falar do teu nome. Rapaz, você não sabe de uma coisa. E hoje, daqui a pouco mesmo, tem uns 5 minutos, vamos começar um momento de louvor a Deus, uma cantata tão linda no ritmo nosso Nordeste. E você está convidado com a sua família. Ah, pois vai dar certo, eu vou chamar minha família toda para assistir eles. Severino, Sim. Eu queria te fazer um pedido especial. Me faça logo. Está atrasado. No final da cantata, no final da apresentação, eu posso fazer um testemunho? Bom, está combinado, está tudo certo. Agora você aveste, está lá com a tua família, para começar o festejo aqui de Natal. Vamos embora. Essa carroça tá pesada por demais, homem. Oxi, sabendo não é? É porque eu tenho um costume tão de Natal. É verdade. E eu trouxe até minha prima que veio lá do Ceará para cear com nós também. Falando em comida, eu queria saber onde é que tá a Filó. Lá. Ah, ela tava aí, né? Agora que eu vou preparar essa galinhada. Não. Nada de galinhada. É porque eu nem peguei a bichinha. Ué, se não tem galinhada, não tem ceia. E se não tem ceia, não tem Natal. Meu irmão, você não sabe de nada. O Natal é muito mais que isso. É mesmo, rapaz, me perdoe. Eu tava cego pela fome. Pessoal, vocês estão vendo esse pessoal aqui? Parece que eles não comeram também não. Mas, gente, eu só tô falando que eles são um café.
Ah, menino, eu só tô falando que a gente tem que contar a história pra eles também. Oxê, então vamos se aprumar que o show já vai começar, né? Meu senhor, Senhor! minha senhora, Senhora! nós somos a trupe da Alegria Eterna! E hoje nós vamos contar a história mais linda desse planeta. E como já dizia o poeta, existem dois tipos de histórias: as ligeiras, que passam mais depressa, e as demorosas, que passam mais devagar. A que eu vou contar hoje é um pouquinho demorosa. E se chama O Nascimento de Jesus! Era vida água boa, começava eu não fico mais à toa. Jesus, essa vida água boa, começava eu não fico mais à toa. Jesus, essa vida água boa, começava eu não fico mais à toa. Vamos contar as lindas histórias. Abra o peito e se prepare para o que vamos dizer. Não é coisa inventada por um coração humano. Falaremos o seu plano. Deus é eterno e poderoso. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega paz, confraterniza em nome de Cristo. Mas ai daquele que não der no presente, pode gerar até um conflito. É verdade. E é assim que acontece. E por favor, não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse também é um mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus! Eu quero o meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo. Mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo lá em Belém, deu-se início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Lá em Belém havia uma mulher chamada Maria. Opa, Maria! Ela era a prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Um dia o anjo do Senhor apareceu para ela. Oxe, Maria. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Maria! Oi? Quem tá falando aí, hein? É o anjo do Senhor. Vim prosear com você, Maria. Eis que trago notícias do Senhor. Tu foi escolhida para ser a mãe do Salvador. É o quê, menino anjo? Pelo amor de Deus! Não pode ser comigo. Como assim? Eu nunca vi homem nenhum nessa vida. Não conheço homem nenhum. Se acalme, Maria. Você vai ficar grávida pela força do Espírito Santo.
anjo apareceu e ele me falou: eu fui escolhida para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Um anjo apareceu e ele me falou que fui escolhida para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Veja só, lá vai Maria, que no ventre traz Jesus. É bendita entre as mulheres, quanta graça, quanta luz. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Oxe, Maria, o que tu está fazendo aí ajoelhada, mulher? Chegue, José, meu filho, me ajude aqui, chegue. Já pronto, chega. Ah, chega, pisei aqui, homem. Meu filho, José, meu querido noivo, você não sabe o que me sucedeu nesse momento. Quase agora, meu Que filho. logo, mulher, deixa de arrudei, parece cachorro quando quer fazer cocô. Você não sabe, meu filho, eu tô toda arrepiada, tu não sabe. Veio aqui nesse instante um anjo. O quê? Um anjo? Sim. Um anjo do céu que voa com asa? Isso não, menino, tá sabendo, hein? Um anjo quebrou aqui pra você. Um anjo, meu filho, chegou, veio do céu e disse que eu ia ficar grávida. E ainda o menino era de Deus, o filho de Deus. Oxe, Maria, tu quer que eu acredite numa história dessa? Ô, mulher bicho. Tu quer mesmo que eu vá acreditar numa história dessa, Maria? Olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber nada, eu vou acabar com ele lá. Que isso, homem? Ei, volta Não, aqui. não. Homem, cabeça dura, volta aqui, José. Oxi. Maria não queria nos duvidar, mas José, até com o noivado que ia acabar. Ai. Oxi. Rapaz, Maria pensa que eu sou Elésio. Acreditar numa conversa dessa. Olha, chega, eu tô com a cabeça aqui. Um negócio de cor na cabeça. Ai, eu vou sentar aqui um pedaço para ver se eu esfrio a cabeça. Porque essa história eu já tô até vendo. O falatório desse povo, tudinho aí. Tudo falando. Como é que vai ser se isso for verdade? Ai, meu Deus do céu. José! Não deu nem pra eu cochilar direito. O que é isso?
eu ouvi uma voz. É o anjo do Senhor. Rapaz, que história é essa? Tá certo, o filho que ela tá carregando é o filho de Deus. O negócio é esse de acabar com o noivado. Levanta pra se resolver com a tua mulher. Oxi, agora eu vou ter que desculpar ela. Vá. Ai, e agora? Como é que eu vou dizer isso? Ai. Ô, Maria, eu queria falar um negócio com tu. Vem cá, mulher. Chega, eu tô aqui, olha. O que foi, homem? O que foi? Tu saiu daqui todo bravo, dizendo que tinha acabado o noivado, etc. Mulher, um anjo. Foi nada. Um anjo do céu. Pegou para pegar a voz. Ele me acordou, falou igual a você, falou para mim também. Ele disse que o filho que é teu, que tá aí, você tá aí esperando, é filho de Deus. Mas é filho meu e filho teu também. É, José. Bora pra acreditar em Deus, né? Mas aí, olha, eu vou dizer uma coisa pra falar até baixinho, que tá cheio aqui. O que esse povo vai falar de mim, hein, José? Maria, se acalma. Porque onde eu estiver, eu vou estar com ele. Claro. Chama a Maria para cantar. Vem, Maria. Vem cantar. Que houve, homem? Vem cantar. Ai. Bora. Será chamado Emanuel, Deus encarnado que veio do céu. Vixe Maria, no teu ventre concebeu, mulher de Deus, com Deus que vem em teu papel. Vixe Maria, no teu ventre concebeu, mulher de Deus, com Deus que vem em teu papel. Maravilhoso conselheiro dos fortes para a eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro dos fortes. Já estava escrito na profecia de um certo homem chamado Isaías. Esse é o integrado do salão menino, divino, o autor da salvação. Esse é a virgem da luz ao bom menino, o rei divino, o autor da salvação. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte.
naquela época. Naquela época também tinha IBGE. Vocês sabiam? Ele contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e se apresentar ao escrivão. Foi numa situação dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré e foram a Belém para tal contagem. Gente, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma versão. O menino se aprontou para nascer. Maria estava com barrigão. Carrega, para uma estribalia. E cadê o neto de plantão? Chega. Devagar, devagar. A mulher, calma, pode pôr cá, também tá cansado. Ô de dentro, ô de casa. Será que tem uma vaga aí com uma mulher que tá buchuda e um marido que tá com os pés bem cansados? Calma, vamos aqui. Ô, devagar, José, segura o pé pulando demais. Devagar, Policarpo, você é um burro. Calma. Ô, de dentro! Ô, cara! Tem uma vaga aí pra mulher que tá quase tendo menino, tá pré aqui, o menino tá nascendo já. Tem não, tá tudo cheio. Ai, tá aqui. Tem não, aqui tá tudo cheio, mas vocês podem ir até lá onde tem aqueles animais. Ui, rapaz, que homem gentil, que coisa boa. Chega. Agora a gente vai descansar. Chega, Policarpo, vai, come.
nasceu ali mesmo, simples como deve ser. Não teve médico nem enfermeira, mas assim Deus quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, até teve chá de beber. Deus fez nascer no céu uma estrela, para que todos pudessem ver. E ali nasceu um menino, que por nós ia vencer. Três magos, ao ver a estrela, se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês. Vão lá visitar o pupilo. Quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores, sentiram a presença de Deus e choraram aqueles senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda, tinha ouro. De chupeta, tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra, como forma de agradecimento. O Natal de hoje não havia no tempo em que Jesus nasceu. Sua manjedoura sempre mostrava que desde o começo nos deu o exemplo de simplicidade que nesta modernidade muita gente já esqueceu. Tantas luzes, tecnologia, tanto atrativo para olhar, é muito impressionante, é bom para nos desligar da dura realidade que em nossa atualidade tem nos feito até chorar.
de lutar. O dia é tão quente, perrengue, parece não mais finda. A lida do dia, quando é que isso vai acabar? E quando não há esperança, nem chuva, nem água, nem dança, meus animais sentem sede, já não tem mais pasto verde, é de matar. Laê, 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 já raiou mais um dia de novo pra batalhar. E ontem de noite não tinha nem como jantar. Meu Deus, até parece que não adianta nem me esforçar. Minha vida sem rumo eu não vejo a hora de acabar. Por onde ando é sofrimento, é choro, é ranço, é lamento, é me lascar. Gente rica enchendo a pança, fechando os olhos a quem cansa, é de matar. Laê, laê, mas tem uma cruz lá no monte que sempre me faz lembrar que Cristo viveu e morreu para me libertar. Ajoelhado de olhos fechados vai imaginar ouvindo o abraço daquele que sabe amar. Nasceu pobre como eu, sofreu muito mais do que eu, sem reclamar. Me ensinou a ser gente, viver de forma diferente, no caminhar. Laê, laê, o verdadeiro Messias viveu pra nos ensinar que deu sua vida por nós para nos resgatar. E aquela brisa que solta da terra vem relembrar que a vida só vale a pena. Que a vida só vale a pena. Que a vida só vale a
Oi, peraí. Opa! Então você está lembrado que eu falei que você ia ter a oportunidade depois? Bom, chegou no final da nossa cantata, mas ele não podia deixar de dar oportunidade para você compartilhar com esse povo que está aqui, que foi o que Jesus fez no ano passado na sua vida. Então, mãe, está com a oportunidade, fica à vontade. Amém. Não demora muito não, viu? Tá fora. Tá. Amém, Padre Severino. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, peço licença nesse momento para contar um pouco da minha história. A minha história é muito parecida com a de muitas pessoas que estão aqui e de muitos outros que a gente conhece. Mas eu vou fazer de um jeito diferente, viu? Eu vou fazer em forma de cordel que eu preparei aqui para falar para vocês. E também vou cantar para que a gente possa entender o que Jesus fez na minha vida. Tá bom? Tudo que eu disser aqui é como se fosse eu, tá bom? Vamos lá. Você que longe de Deus insiste em caminhar. Quero aqui pedir perdão, mas eu preciso falar. E saiba que a intenção não é para magoar, mas indicar o caminho que ao céu te levará. Às vezes você para e chora por se ver na solidão, diante da realidade, o choque com a ilusão, e logo sente um vazio dentro do teu coração. Vivendo um só dilema, ainda tenta imaginar que caminhando sozinho pode o fardo carregar. Se distancia daquele que pode a vida mudar. Talvez muitos não acreditem que você pode mudar, mas pela graça de Deus, que pode te transformar, terás uma nova vida, é só a Cristo aceitar. Deus está à tua espera, pronto para perdoar. Se tu te arrependeres, mudará o teu coração, endireitará os teus caminhos, Ele é a única solução. Então, meu povo, é preciso agir, pedir a Deus direção, dedicar-se logo a Ele, abandonar o mundão, crer no Senhor Jesus e terás a salvação. Te arrependas, não demores, receba-o em teu coração, creia, Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. E esta é a única forma de com Deus ter comunhão. Minha vida aqui era muito louca. Se viver nesse mundão, até parece que as pessoas estão morando no sertão. Até parece que as faculdades só estão formando lampião. Vem lampião e não vale nada, é você que nunca vai salvar ninguém e ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro dá filosofia de malandro, no posteiro farto e nunca sobra. E o que tá voltando de amor, tá sobrando indignidade. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Essas ruas, eu pegava pra trás,
nesse momento, está convidando o Ministério do Louvor. Eles vão fazer um momento de canção, depois uma oração, depois a gente divide em classe ainda. Quero chamar aqui na frente o Ministério do Louvor. Nós queremos deixar de nos dar uma palavra de agradecimento à nossa irmã Liana, a maestrina, né, que com muito esmero, com muita alegria, mobilizou os coristas, preparou todo esse momento aqui, fez com que tirasse de nós, né, aquele naipe, aquela encenação, né, todo mundo aqui na mão de Liana fica esse exímio ator, né. Então nós louvamos a Deus por isso. Deus continue abençoando a vida de Liana e Deus continue abençoando a vida de cada corista, cada um de vocês. Quero dizer que nós não acabamos ainda o nosso momento. Nós iremos louvar ao Senhor, nosso Deus. E nesse momento de louvor ao Senhor, nós queremos dar a oportunidade para que você expresse também a sua alegria, a sua gratidão a Deus, com suas ofertas e com seus dízimos. É claro, você que está nos visitando, você não se tem constrangido, você não é obrigado. Isso é um compromisso da nossa igreja com as nossas obrigações. Mas, se você sentir no seu coração o desejo de contribuir, faça isso com alegria, faça isso em retribuição pelo nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, queria pedir que o Diácono Rubens, enquanto o Ministério do Louvor estará louvando, o Senhor estará recolhendo as ofertas.
queria chamar aqui à frente as crianças, com a tia, os irmãos Yara, as crianças para levar a sua salinha, enquanto isso nós iremos continuar aqui e teremos o momento da palavra do Senhor. Como nós falamos, não terminou o nosso momento de celebrar Deus pelo Natal, pelo nascimento do Senhor Jesus. E nós pedimos que nesse momento também, com muita reverência, com muita alegria, possamos juntos adorar o nome do nosso Senhor. Eu queria pedir que o pastor Zé Luiz pudesse nessa situação. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, queremos agradecer pelo privilégio da vida e por esse momento que está celebrando o nascimento do teu filho. Nós aprendemos nesta noite, Senhor. Para chegar no reino do céu, preciso descer, preciso se humilhar na tua presença, Senhor. Muito obrigado por essa peça, muito obrigado por que foi feito aqui nessa noite, Pai. E abençoa a tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite, para que possamos aprender de ti e colocar em prática. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Serão esses versículos que nós iremos ler e depois expor a palavra do Senhor. Mas eu queria, antes de fazer essa exposição, chamar a sua atenção para uma verdade. Nós vivemos em um mundo, em um contexto, onde tudo é relativizado, onde tudo é ressignificado. E nós não podemos, como igreja do Senhor, permitir que o Natal seja ressignificado ou relativizado. Nós precisamos, todos os anos, não só todos os anos, mas sempre que tivermos a oportunidade, estarmos lembrando as pessoas que o Natal é o nascimento do nosso Salvador. Nós precisamos lembrar as pessoas que Natal não é uma manifestação popular. Nós precisamos lembrar as pessoas que Natal não é uma festa cultural, muito embora faz parte da cultura brasileira, mas não é uma festa cultural. Porque quando é uma manifestação cultural, ou quando é uma festa popular, ou uma festa cultural, pode-se fazer mudanças, pode-se alterar até mesmo o sentido do que seja o Natal. Mas quando nós entendemos que o Natal ele é supracultural, quando nós entendemos que por mais que se passe anos, séculos, essa data e esse acontecimento deve ser anunciado, preservado, isso traz para nós uma conotação de muita seriedade. A igreja não está reunida nesse exato momento aqui nesse templo, e eu observei nas redes sociais, eu acho que parece que todas as igrejas decidiram fazer a cantar do Natal justamente hoje. Elas não estão reunidas em volta de um folclore, de uma mitologia, de uma ideia abstrata, de uma coisa que não existe. Ela está reunida hoje porque ela sabe aquilo que Paulo disse, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Isso significa que Deus, ele organizou a história da humanidade. O Senhor Jesus não nasceu no período do Antigo Testamento e nem poderia nascer no período que nós estamos vivendo. Ele nasceu no tempo certo, porque Deus ordenou a história, fez com que tudo pudesse convergir para que o nascimento do Senhor Jesus ocorresse no momento exato. E nós, como igreja, precisamos anunciar às pessoas que o Natal é uma oportunidade para louvarmos a Deus em Ele ter enviado o nosso Salvador. E a seriedade dessa data se dá quando nós olhamos esse texto, quando nós entendemos quem foi que nasceu, quem é essa pessoa e o quanto essa pessoa ela deve ser olhada por nós com tanta alegria, com tanta esperança, mas ao mesmo tempo com tanta reverência. O texto que eu quero ler com vocês é o seguinte: João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que ele testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como só fala mais uma vez. Senhor, que o teu Santo Espírito nos auxilie nesse momento. Nos conduza, descortina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Use meus lábios. Que as palavras que saem dos meus lábios não sejam as minhas, mas as tuas. Que seja guiada, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Que essa palavra que foi lida, ela possa ser exposta de forma tão clara, Senhor, conduzindo a todos a se alegrar em ti, por ter enviado o nosso Salvador, mas conduzindo também muitos a Cristo Jesus como o Salvador de sua vida. Amém. O evangelista João, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, quando escreveu este evangelho, ele escreveu com um propósito: mostrar que Jesus é Deus. O propósito de cada evangelista fica muito claro. Por exemplo, Mateus, quando escreve o evangelho, ele escreve para mostrar que Jesus é o rei. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei dos reis. Ele é o cumprimento das promessas antigas. Por isso que ele recorre à genealogia do Senhor Jesus, para mostrar que ele é descendente lá de Davi. Ele é o cumprimento lá da promessa que Deus fez a Abraão. Por isso que ele recorre no início a muitos textos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta em diversas ocasiões. Lucas, quando escreve, ele escreve com o propósito de mostrar a Teófilo continua crendo, porque esse Jesus é real, esse Jesus é verdadeiro. De fato, tudo que foi pregado e ensinado a seu respeito, eu fiz uma acurada investigação e concluí que de fato você deve continuar crendo em Jesus. Então era meio que uma defesa da existência, da realidade, da historicidade do Senhor Jesus, dos fatos que falavam ao seu respeito. Quando olhamos para aquilo que Marcos escrevendo na perspectiva daquilo que Pedro pregava, Marcos olhava, observava, escrevendo, muito do que Marcos escreveu é a partir dos sermões de Pedro, escreve mostrando que de fato Jesus era aquele homem que estava próximo às pessoas, era o servo sofredor, estava sempre sensível às necessidades. E João, quando escreve, ele escreve com esse propósito, para dizer que Jesus é Deus. E como tal, aqueles que nele crêem têm a vida eterna. No final do seu evangelho, João diz, fez o Senhor Jesus muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas esses que ele fala são os 7 milagres que ele narra em seu evangelho. Ele diz que são suficientes para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João tem esse propósito de dizer o seguinte: Jesus é Deus, continue crendo no Senhor Jesus. Talvez João, quando escreveu seu evangelho, também estivesse circulando algumas ideias de que o Senhor Jesus, ou de que Jesus existiu de fato, mas era um homem como outro qualquer. E aí João quer dizer: não, Jesus é Deus. Eu queria nessa noite dizer para vocês
que o Jesus a quem servimos, o Jesus que nós cantamos aqui, o Jesus que é o único caminho, e quem não seguir ele vai para o beleléu, é Deus. Jesus é Deus. E fica muito claro quando nós lemos esse texto aqui, do versículo 1 ao versículo 14, diante de algumas verdades que quero chamar a sua atenção. Primeiro que João, do versículo 1 ao versículo 4, mostra atributos da divindade do Senhor Jesus. Essa primeira verdade, João revela os atributos da divindade do Senhor Jesus. Ora, a história nos conta a existência de muitos homens importantes, mas todos eles foram apenas homens, falhos, pecadores, limitados. Mas João, quando vai começar o seu evangelho, que tem como centro falar do Senhor Jesus, ele começa mostrando que Jesus tem atributos divinos. E o primeiro atributo divino que o Senhor Jesus tem, e que aqui João revela, é a eternidade. João quer dizer que Jesus ele é Deus porque ele é eterno. Por isso que ele diz, no princípio era o verbo. Ele faz referência a que quando todas as coisas passaram a existir, Jesus, não em corpo, mas o Deus Filho em espírito, já existia. Já era uma realidade. E aqui ele faz uma referência, nós não podemos esquecer, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, ao livro de Gênesis, ao princípio de todas as coisas. Ele quer dizer que o verbo, o termo verbo, a palavra, o logos, esse termo aponta para uma ação, para um poder. E ele diz que essa palavra, essa ação criadora, ele faz agora referência ao Antigo Testamento, quando o Senhor Deus trouxe à existência todas as coisas, ele trouxe a partir da ordenança, que haja isto, que haja luz, a separação entre águas e terra, que a terra produza ervas, que os mares produzam peixes, que se povoe o céu, com o poder de sua palavra. João quer dizer que esse poder da palavra era o próprio Senhor Jesus. Então ele está dizendo que o Senhor Jesus ele é eterno. Antes que as coisas viessem a existir, ele já existia. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Dizer que Jesus é eterno, dizer que ele não tem princípio nem fim. Nós veremos mais adiante que a humanidade que ele assume, ela tem início sim, mas o Jesus, o Deus Filho, em sua essência, ele é eterno. Quando não existia esse mundo, quando não existia nada, apenas Deus em sua plenitude, Jesus já estava lá, o Messias, o Salvador, o nosso Senhor. João quer deixar isso muito claro. Esse é um texto extremamente cristológico, mostrando Cristo Jesus como sendo aquele eterno. No princípio era o verbo. Ele diz, o verbo estava com Deus. Ele diz, em todo o tempo, Jesus estava com Deus. Ele está com Deus, aponta um aspecto de estar ao lado, de estar em relacionamento, mostrando que há pessoas distintas no ser de Deus. Nós caímos aqui na doutrina da Trindade. Deus é único em essência, mas ele existe em três pessoas, como a Bíblia nos revela, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele assim existiu em toda a eternidade. Então ele deixa claro que quando Deus decidiu criar todas as coisas, o Senhor Jesus já estava ao lado do Pai. No princípio o verbo estava com Deus. Além dele mostrar esse atributo de eternidade, ele faz uma declaração. Ele diz que Jesus, além de estar ao lado de Deus, ele é Deus. Versículo 1 diz, no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É interessante porque, para contrariar o politeísmo, ele não diz que Jesus é um Deus menor, ou mais um Deus, como alguns na antiguidade, na filosofia grega, ou até mesmo no momento da história da igreja, decorrer da história da igreja, alguns chegaram a dizer que Jesus era uma espécie de divindade de segunda categoria, um Deus inferior. Deus Pai era um Deus maior e Jesus era um Deus menor.
Também o texto é muito claro, quando nós lemos ele no grego, o texto não fala que ele é um Deus, mas fala que ele é Deus. De forma muito categórica, de forma muito direta. Jesus é Deus. João começa o seu livro da melhor forma possível, dizendo: olha, eu quero escrever sobre Deus. Eu quero falar para vocês sobre Deus. E Deus é Jesus. Jesus é Deus. Versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Então, em todo o tempo, o Deus Filho, que iria mais adiante se encarnar e ter o nome de Jesus, porque salvaria seu povo dos seus pecados, já existia. Ele é eterno. Ele é Deus. Um outro atributo que João quer deixar claro aqui é o atributo da criação. E aqui João ele já levanta muito claro que é Deus que traz a existência a todas as coisas. E ao trazer a existência a todas as coisas, isso é por meio do Senhor Jesus. João diz: olha, ele não é só Deus, mas todas as coisas passaram a existir por meio do Senhor Jesus. Olha o versículo 3, olha para o texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Lá, o termo intermédio no grego aponta, é o meio, a ideia, olha, é por onde passam todas as coisas. Não existe outra possibilidade, a ideia é essa, não existe outra possibilidade. Outro meio que Deus tem criado, a não ser por meio do Senhor Jesus. Aí ele diz, por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João diz: olha, tudo que existe hoje só existe porque Deus criou todas as coisas por meio do Senhor Jesus. É interessante que o autor aos Hebreus diz que Deus sustenta todas as coisas também por meio do seu Filho. O Filho é a ação criadora de Deus. Deus traz a existência por meio do Senhor Jesus. Então observe, nós estamos falando aqui de qualquer nascimento. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando daquele que é Deus e que trouxe à existência todas as coisas. Foi ele que trouxe à existência as belezas naturais que você tanto admira. Foi ele que trouxe à existência o ser humano. Foi ele que trouxe à existência os animais. Foi ele que trouxe à existência o universo, o sol, as estrelas. Todas as coisas foram feitas por meio do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Esse é o Jesus que eu creio. Aquele que por meio dele todas as coisas vieram a existir. Mas João é categórico, ele continua falando a respeito de Jesus e fala sobre uma coisa muito importante. Porque talvez os homens dissessem: tudo bem, ele criou todas as coisas, a criação e tal, mas o que eu preciso de Jesus para viver? E aí João chega e diz, versículo 4: a vida estava nele, a vida é a luz dos homens. João quer dizer que a existência humana depende do Senhor Jesus. A existência humana só é possível por conta do Senhor Jesus. E ele fala aqui, duas palavras interessantes. Quando nós falamos aqui em vida, o termo aqui no versículo 4, vida, ele não fala vida de estar, de existir, mas ele fala zoe. A ideia aqui é uma questão de espiritual. A ideia aqui é de uma vida que se liga, que se conecta com Deus, que se relaciona com Deus. E a única maneira do homem ter uma relação com Deus é por meio do Senhor Jesus. Então o homem dizer que não precisa do Senhor Jesus é dizer que não precisa do único meio que leva a Deus. É o único meio que leva a ter vida. E ele é o único que pode dar vida, aqueles que estão mortos, os pecados ali, como diz o apóstolo Paulo. E aí ele continua: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A ideia de luz é dar sentido. Ele não só apenas dá vida, mas dá sentido à vida das pessoas. A vida do ser humano só passa a ter sentido quando ele tem Jesus em seu coração, quando Jesus é o Senhor da sua existência, quando ele reconhece seus pecados,
quando ele recorre a Jesus, clamando a Jesus, não dizendo, vou te dar uma chance, Jesus, mas dizendo, Jesus, eu preciso que o Senhor olhe para mim, por sua misericórdia, e me socorra dos meus pecados, porque o Senhor é o único que pode me dar vida e dar sentido à minha vida. A gente olha para esse mundo e vê que esse mundo está uma bagunça, irmãos, está perdido. A gente olha para esse mundo e diz, meu Deus, que mundo é esse? E isso acontece porque estão excluindo Jesus do mundo. Irmãos, a igreja é a única instituição que vai dizer isso nos dias atuais. Jesus deve ser a razão pelos quais os homens devem existir. E lutar contra isso é lutar contra a sua própria existência. O mundo caminha para a destruição, porque colocaram do lado aquele que é a vida, aquele que dá sentido à vida. Mas há uma coisa aqui importante que João quer deixar claro, é que apesar de Jesus ele ser Deus eterno, por meio dele todas as coisas serem criadas, ele ser a vida das pessoas, há muitos que irão ignorar essa verdade. Olha o que diz aqui, o versículo 5. A luz resplandece nas trevas não prevalecendo contra ela. Versículo 7. Melhor. Isso mesmo. Versículo 7. Versículo 6. Versículo 5 diz, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 7 diz, veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. João diz, olha, foi preciso que alguém viesse para falar dele, porque as pessoas eram incapazes de por si encontrar esse Jesus. Apesar de Jesus ser tudo isso que ele é, os homens ainda o rejeitam. Olha aqui o que diz, versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Apesar de quem ele é, o mundo rejeitou ao Senhor Jesus. Ainda hoje estão rejeitando o Senhor Jesus. Rejeita o Senhor Jesus quando querem tirar ele da sociedade. Rejeita o Senhor Jesus quando querem tirar ele da família. Rejeita o Senhor Jesus quando querem tirar ele do casamento. E rejeita o Senhor Jesus quando querem tirar ele do Natal. Rejeitam ele. O mundo continua rejeitando o Senhor Jesus. Porque Jesus é luz. E as obras dos homens são más, são trevas. Então João disse, eu vou escrever um livro sobre um homem, esse homem é Deus. Jesus é Deus. Segunda verdade desse texto aqui é que, além de João testificar a respeito do Senhor Jesus que ele é Deus, ele diz, eu vou chamar agora uma testemunha que vocês conheceram muito. Vocês sabem quem é, ele tem muito respeito de vocês. E talvez João estivesse falando para um público judeu que estava rejeitando a Jesus. Ele diz, olha, eu quero falar para vocês que Jesus ele foi anunciado por um profeta. E vocês conhecem muito bem. Esse profeta é o profeta João Batista, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele diz, olha, Deus ele anunciou por meio de João quem era o Senhor Jesus. Versículo 7. Este veio como testemunha. É interessante porque o termo testemunha e testificar-se aqui é um jogo de palavras. Porque são palavras correlatas. Testemunha é aquele que vai testificar, a ideia é essa. Mas a ideia de testemunha é aquele que tem um compromisso com aquilo que ele vai falar. E o termo testemunha aponta para mártir ou para martírio. A ideia é ele terá um testemunho tão grande, um apego tão grande ao que ele está falando, ao ponto de ele morrer por isto. Isso aconteceu com João Batista. João Batista perdeu a sua cabeça porque foi fiel à palavra do Senhor. O Natal deve ser lembrado, irmãos, para nós como uma mensagem da qual nós temos um compromisso e não podemos abrir mão dela. A igreja não pode abrir mão da mensagem de que Jesus é Deus.
ainda que isso lhe custe algo, como foi para João. João ele veio como testemunha para que testificasse a respeito de quem, irmãos? Da luz. A ideia é que João não veio para falar de si mesmo. O ministério de João não era para si mesmo. A vida de João não era para si mesmo. Ele diz, olha, a vida e a existência, o ministério de João Batista teve só sentido porque foi para falar de quem? De Jesus. E quando nós vamos lá para o capítulo 1, continuando andando nesse capítulo, João, quando começa a falar de Jesus, diz, olha, eu não sou o Messias, mas eu vim para falar dele. Eu sou a voz ficando no deserto. A minha existência é só para isso. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E aí, quando ele vê o Senhor Jesus, ele diz o quê? Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para testificar, ele veio para falar. João Batista, ele reconhece que o Senhor Jesus é muito maior do que ele. E eu quero dizer que o Senhor Jesus é muito maior do que a igreja. E por ser muito maior do que a igreja não pode se acovardar e deixar de falar do Senhor Jesus. De falar do verdadeiro Natal. De falar do verdadeiro Salvador. Porque assim como João Batista, nós somos testemunhas e temos que testificar. Temos um compromisso com o Senhor Jesus e temos que falar desse Senhor Jesus. Então João, ele chama aqui uma testemunha e diz, vocês sabem, João Batista falou a respeito do Senhor Jesus. E ele identificou Jesus como sendo o Messias, aquele que tira o pecado do mundo. Nós estamos hoje aqui celebrando ao Senhor Deus pelo nascimento daquele que tira o pecado do homem. Quando se alegra em ouvir que Jesus tira o pecado do homem? Amém. Dizer que Jesus tira o pecado do homem é dizer que Jesus tira aquilo que nos separa de Deus. É dizer que Jesus tira aquilo que nos conduz para a condenação. É dizer que Jesus tira de nós aquilo que nos torna objeto da ira de Deus, que nos faz detestável diante de Deus. Deus olha para nós, para nossos pecados, e Ele tem repulsa por isso. Mas Jesus veio justamente para retirar aquilo que nos afastava de Deus. Então, Natal é lembrar que Deus enviou aquele que nos leva de volta para Deus. Natal é lembrar que Jesus é a realidade de todo o cerimonialismo do Antigo Testamento. Jesus é a realidade de todos os animais que foram sacrificados. Jesus é a realidade de todo o ritualismo que foram feitos no templo. Jesus é a realidade. E você sabe quando as pessoas morreram esperando esse Jesus? Em Hebreus nós temos uma galeria de pessoas que morreram esperando esse Messias, esperando o retorno dele, esperando melhor que ele viesse para resgatá-lo. E morreram na esperança. Só que para nós não é esperança, para nós é o que, queridos? Realidade. Nós já temos o Salvador, nós já temos o Messias. E se hoje morrermos, podemos dizer como Simeão: despede-nos, Senhor, do que já vimos da tua glória. Amém. A igreja precisa lembrar disso. O Natal aponta para pecado, porque aponta para aquele que nasceu para morrer pelos nossos pecados. Nasceu aquela criancinha, aquele bebezinho. Eu fico pensando às vezes, se fosse possível, né? Os filmes, né, de ficção científica, uma máquina do tempo, voltar e olhar para aquele bebê e dizer assim: rapaz, é esse bebê que vai morrer comigo. É esse bebê que vai ser traído por seus companheiros. É esse bebê que uma semana antes vai entrar em Jerusalém, o pessoal posando nas alturas, depois de voltar, crucifica, crucifica, crucifica. É esse bebê que um dos seus companheiros vai negar 3 vezes. É esse bebê que vai, quando crescer, ser levado para um local para ser tripudiado, bater em sua face, cuspir sua face, lhe colocar uma coroa de espinho, zombar com ele, colocar um saco na cabeça e bater na sua cabeça e dizer assim: vai, profetiza agora, quem foi que fez isso? Imagina só, olhar para esse bebê, eu e você sabendo tudo isso, meus irmãos, que sentimento nós teríamos? A pessoa que liga para você: olha, vamos ali,
irmã fulano teve um bebê, vamos visitar. Você, quando chega lá, você começa com otimismo. Essa criança vai ser essa sua vida, minha irmã. Vai ser um médico, vai ser um fisioterapeuta, vai ser um atleta, vai ser um pastor, vai ser um missionário. Essa criança, Maria, ela vai morrer na cruz. Essa criança, Maria, ela vai ser rejeitada. Essa criança, Maria, vai sofrer o inferno na cruz. Ela vai ser abandonada até mesmo pelo pai. E Maria, essa criança fará tudo isso para me resgatar do lamaçal de pecado que eu mesmo me joguei. Essa criança vai me livrar. É isso que é o Natal. É lembrar do livramento que Deus nos deu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas a pergunta que devemos fazer nesse exato momento, pode deixar o menino José aí, deixa eu voltar. Deixa o menino José aí. Mas uma pergunta que devemos fazer é se esse Jesus, que é Deus, e que nasceu para nos resgatar, se ele está sendo aceito, recebido ou rejeitado por nós. Porque o texto diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Terceira verdade nesse texto é que nasceu aquele que vai nos dar o direito de sermos filhos de Deus. Versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas da vontade, melhor, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estamos diante, irmãos, daquele que faz com que nós possamos nos tornar família de Deus. Aquele que faz com que possamos chamar Deus de nosso Pai. E aqui é interessante, queridos, porque o texto diz que aqueles que recebem esse Jesus que nasceu, ele diz que todos quantos recebem, todos quantos reconhecem quem ele é, crê nele, confia nele, ele deu um poder. E aqui é interessante que a ideia de poder é algo que é nos dado, né? Não é nosso. Ele nos dá uma capacidade de ser filhos de Deus. Ele nos dá isto. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, por algo que Deus nos dá, algo que Deus nos confere, o seu poder de serem feitos. E aqui serem feitos, a ideia aqui é gerado, nascido. A ideia é que quando nós cremos em Jesus, o poder de Deus nos leva a nascermos, gerados, filhos de Deus. O nascimento do Senhor Jesus fala também do nosso nascimento, mas não o nascimento quando nossa mãe deu a luz, mas aquele nascimento que Jesus estava conversando com Nicodemos, que a princípio ele não entendeu muito bem, que é um nascimento que não é da carne, um nascimento que não é da terra, mas o nascimento do céu, do Espírito. Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que quando Jesus nasceu, foi uma declaração de que o pecado não venceria em nossa vida e que a morte em que nós nos encontrávamos seria vencida, porque Jesus nos faria filhos de Deus, nos faria nascer, e ao nascer agora filhos de Deus. Porque na conversa com Nicodemos, Jesus diz: olha, Nicodemos, nascido da carne é carne. Ainda que você voltasse para o ventre da sua mãe 9 meses, nascesse novamente, ia nascer na mesma situação. Esse nascimento é diferente, é do alto. Esse nascimento não te faz filho da tua mãe, mas filho de quem? De Deus. Nasceu aquele que nos fez filhos de Deus. Nós podemos hoje dizer: eu sou filho de Deus porque Jesus nasceu. Nós podemos fazer parte da família de Deus porque Jesus nasceu, meus irmãos. Última verdade, José. Qual é a última verdade, José?
Não sabe, José? Vai saber agora, José. João diz que esse Deus, que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz: aquele que é eterno, aquele que sempre existiu, aquele que tem um poder sobre todas as coisas, aquele que trouxe a existência de todas as coisas, aquele que é a razão do ministério dos profetas, aquele que é a razão da existência dos homens, aquele que traz a libertação dos homens, aquele que dá nova vida aos homens, aquele que faz com que os homens sejam filhos de Deus. Ele veio e se fez carne. E aqui fala do estado da humilhação do nosso Senhor Jesus. Deus, ao se fazer carne, ele se humilhou. Filipenses diz isso. Ele assumiu a forma humana, se tornou ser humano, se tornou homem, assim como eu e você, com uma diferença: que o Senhor Jesus, quando ele se torna homem, Deus Filho, ele não é da natureza pecaminosa, apenas natureza humana. Ele herdou a natureza humana da sua mãe Maria, mas não a natureza pecaminosa. Não havia inclinação do Senhor Jesus para o pecado, porque o Espírito Santo envolveu Maria. O texto é dito, né? O Espírito Santo envolverá Maria, e o ente que está sendo desenvolvido é santo. Sabe o que significa? Que nós, como igreja, não deveríamos, isso aqui não é radicalismo, admitir quando Jesus é comparado a qualquer pessoa, qualquer personagem desse mundo. Porque Jesus é o ente santo, é Deus que se fez carne. É aquele que ao mesmo tempo é Deus, santo, eterno, com todos os atributos, e ao mesmo tempo homem. Que come, que bebe, que participa de festa. Isso aponta para o fato aqui, irmãos, essa realidade da transcendência de Deus e a imanência, Ele vindo até nós, habitando entre nós, estando conosco. Isso significa que Deus veio até nós, meus irmãos. Deus não ficou lá distante de nós, no seu alto e sublime trono, mas Ele olhou para nós, homens pecadores, caminhando para o inferno, e veio. Deus se enviou até nós, meus irmãos. Deus, ele não procurou apenas a melhor coisa, vou usar esse termo aqui, para enviar para nós. Não, ele se enviou para nós, porque não há nada melhor do que ele para nós. Glória a Deus. Ele não ficou procurando no céu: é tu, Gabriel, é tu, Miguel, é esse anjo, não, esse não. Ele não ficou procurando, tá aqui o Pai, então Jesus. Eu sei que é uma canção nossa, né, que diz que Jesus foi escolhido entre os milhares. Para nós, né, Deus não teve milhares de opções. Deus só tinha uma única opção. E a opção era Ele mesmo. Se fazer carne e vir e habitar e estar entre nós. Meus queridos, o Natal é essa comemoração. É a comemoração de que o Verbo se fez carne e que o Verbo veio habitar entre nós. Versículo 14: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de quê, irmãos? De graça, de vida, de encanto. Queridos, em Cristo há encanto, em Cristo há alegria, em Cristo há prazer. Sabe por que às vezes nós perdemos a alegria de nossa vida? É porque nós esquecemos que o prazer da nossa vida não está nesse mundo, nem nas coisas desse mundo, mas está nesse aqui que é cheio de graça. O encanto da nossa vida não está nas coisas desse mundo, mas está em Cristo Jesus. Eu sei que há muitas coisas desse mundo que são importantes, valiosas para nós, mas são passageiras. Elas não são cheias de graça como o Senhor Jesus é. Então a nossa alegria deve ser em Cristo, porque Ele é cheio de graça e de verdade. Não há mentira em Jesus, não há engano em Jesus. E aí o texto diz: e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Queridos, eu quero pensar, para concluirmos aqui rapidamente, diante desse Jesus que nasceu, nós temos motivo para termos esperança.
A nossa fé em Jesus é uma fé cheia de esperança, porque é uma fé em um Deus poderoso. Nós não cremos em mais um homem que existiu em alguma cultura, mas nós cremos naquele que se fez carne e habitou entre nós. Então há esperança. Se João ele escreveu para refutar alguns que estavam dizendo que ele não era Deus, eu quero que nós saiamos daqui alegres o seguinte: o Jesus que eu creio, ele é Deus. Meu querido, se Jesus é Deus, como está a tua vida com esse Jesus? O que você tem feito com Jesus? Você tem, como esses aqui, como o João fala, rejeitado a Jesus? O que seria rejeitar Jesus? Viver sua vida como se Jesus não importasse, como se Jesus não fizesse parte da sua existência. O Senhor, nessa noite, nos convida, queridos, a entender que pelo fato de Jesus ser esse Deus, a nossa postura deve ser igual aquele casal lá do casamento. O mergulhado do Senhor Jesus convidou o Senhor Jesus. E se ele não tivesse convidado o Senhor Jesus, assim como a canção diz, aquele casamento ia para o beleléu. Mas pelo fato do Senhor Jesus estar ali, aquilo que ia ser um desastre foi uma grande alegria. Talvez a sua vida esteja caminhando, talvez, dessa forma, você achando que está um desastre. É porque talvez Jesus esteja de fora dela. Você esteja rejeitando o Senhor Jesus. E enquanto você estiver rejeitando o Senhor Jesus, você não terá alegria em seu coração. Não terá paz em seu coração. Não terá direção em seu coração. Não terá propósito para a sua vida. E nessa noite nós queremos dizer que o Natal é o nosso homens, a verdade, a luz que nos conduz, que nos dá propósito, que nos dá perspectiva, vigor para vivermos. E por último, hoje é noite de alegria. Hoje nasceu o nosso Salvador, Cristo Jesus. Aqueles que receberam Cristo já têm o Salvador, já têm a salvação. Não há mais condenação sobre a sua vida. Natal é dizer, não há mais condenação para aqueles que creram naquela criança que nasceu. Não há mais condenação, porque ele já resolveu esse grande problema para nós. Vamos à frente. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão importante para nós. Estarmos louvando o teu santo nome, exaltando o teu santo nome. Ó Deus, que essa mensagem possa trazer para teus filhos esperança, alegria, ânimo, gozo, e também, Senhor, para os que não entregaram a vida a Ti, o entendimento que devem correr hoje, agora mesmo, para Cristo Jesus. Não permita, Senhor, que aqueles que estão distantes de Ti saiam desse recinto sem ter entregue a vida a Ti. Não permita, Senhor, ó Espírito Santo, que és irresistível, trabalhe nos corações, trabalhe nas mentes, quebrando todos os grilhões daquilo que impede, dando força e graça, conduzindo a Cristo Jesus. Amém. Eu queria encerrar esse momento cantando. Eu queria convidar o Ministério do Louvor. Vamos lá. Lembra lá, João, que eu falei que era Dó maior? Passei o tempo todinho cantando a pé, você achou que era conversa minha. Em Dó maior, viu? Dó maior. Eu queria convidar Júnior e Manara também, Yane, para que possamos aqui junto cantar. Essa canção, irmãos, ela fala ao meu coração que eu tive uma experiência final de ano, né? Agora dia 29, vai fazer 20 e pouquinho de anos aí que eu nasci novamente. E foi justamente um dilema, né? Noites que eu dormia, adolescente, 12, 13 anos, e chorava porque eu dizia: se eu morrer sem Jesus,
eu estou perdido. Ele fez que coisa louca. Eu, adolescente, estava brincando com os colegas, daqui a pouco lembrava: se eu morresse em Jesus, eu estou acabado. E essa canção fala muito ao meu coração. Ela fala que só em Jesus, só nele nós podemos encontrar salvação. E que às vezes nós queremos encontrar a alegria, a satisfação para a nossa vida fora do Senhor Jesus. Você não vai ser feliz sem esse Jesus que nasceu na manjedoura. Eu acordei, eu disse: eu não aguento mais viver sem Jesus. Eu não suporto mais ter esse vazio no meu peito, que não tem nem dimensão, parece um buraco negro. Eu perguntei à minha irmã se ia ter culto na igreja dela. Sim, eu fui, quarta-feira. E eu nunca me disse: Deus, eu queria que alguém me procurasse e falasse de Jesus para mim.
E quando eu sentei no banco, por alguns minutos, chegou do lado de um rapaz que eu nem gostava dele. E quando chegou do meu lado, ele disse: estou feliz por estar aqui. Quando ele começou a falar de Jesus, eu fiquei com uma vontade tão grande de entender aquilo. E eu sabia que ali dentro do tempo não estava entendendo. Eu falei: vamos lá para fora. Ele falou: não, você vamos lá para fora, você fala, mas eu quero ouvir Jesus. Ele falou de Jesus e cada vez que ele falava, era um encanto, parece que eu estava descobrindo, né, as coisas mais excelentes da minha vida, né, a mensagem mais excelente, a coisa mais... E aquela alegria. E eu, quando ele terminou, eu falei: eu quero entregar a vida a Jesus. Disse: pronto, quando o pastor disse: não, pastor não, agora. Porque se eu morrer antes de o pastor fazer o convite. E ali me ajoelhei e orou por mim. Essa pessoa hoje é um pastor, meu amigão, Júnior, Joaquim Júnior. E eu entreguei a vida a Cristo Jesus. Cristo me levou a Ele. E quando o pastor fez o convite, ele falou: aqui quarta-feira, e tem alguém que entregar a vida a Jesus? O de oração, seu Deus, pastor. Saí tão feliz. Ninguém entendeu aquela felicidade. Mas eu não era flor que se cheirava, né? O pessoal passou muito tempo até acreditar que de fato Cristo transformou a minha vida. Eu quero dizer para você, de repente, que está longe dos caminhos do Senhor. De repente você não está nem deixou de Jesus, mas está parado. Hoje é o dia de você voltar para Cristo Jesus. Voltar para esse que nasceu. O Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Olha, teu renascimento com Cristo Jesus. Uma nova caminhada, uma nova perspectiva de vida. Só Jesus pode te dar isto. Queremos encerrar esse trabalho, mas eu queria que todo mundo fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu queria saber se alguém em nosso meio, que depois do que ouviu, deseja entregar a vida a Cristo Jesus, ou deseja voltar para Jesus. De repente está parado, mas quero voltar para Jesus. Eu quero dizer para as pessoas: eu estou voltando para Jesus. Eu quero seguir esse Jesus. Se há alguém, levanta apenas as suas mãos para que nós possamos conhecer depois de conversar com você. Todo mundo fechado, só eu e aberto, só eu para ver. Não sai daqui sem fazer isto. Há uma frase que diz: não viva sem Jesus e principalmente não morra sem Ele. Não será sábio da sua parte sair dessa noite sem voltar para Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Nós iremos nesse momento concluir e após a oração final e a bênção apostólica, nós iremos passar a palavra para o departamento de patrimônio, né? Onde irão fazer o sorteio de um item que foi ao decorrer de alguns meses falado, vendido para a campanha do teto de nossa igreja. Bem, vamos ficar de pé, vamos fazer a oração. Queria convidar o presbítero Alexandre a fazer essa oração final. Isso, e após a oração, estarei despedindo a igreja com a bênção apostólica. Os irmãos sentem que vão fazer aí o momento, tá? Oremos. Pai, nós te agradecemos a Deus por essa noite maravilhosa. Uma noite, ó Deus, em que podemos contemplar, ó Deus, a tua presença em nosso meio. Uma noite, ó Deus, em que o teu povo, ó Deus, te adorou, te exaltou, ó Pai, com canções, com apresentações, mas principalmente, ó Deus, o teu povo te adorou com suas vidas, ó Pai. Ó Deus. Vidas essas, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, porque éramos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas o Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua rica misericórdia, resolveu nos amar, resolveu, ó Deus, nos salvar, resolveu mandar o Filho Jesus por cada um de nós, para morrer naquela cruz, ó Deus, para, ó Deus, pagar por todos os nossos pecados que nós não poderíamos e não teríamos condições. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado por essa noite maravilhosa em que passamos na tua casa e na tua presença. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom em todo tempo, porque em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Antes da mesa apostólica, eu vou convidar aqui a nossa irmã Prazeres e a Cecília. Completaram idade nova, 15 anos, e queremos convidá-los aqui à frente para que nós possamos estar orando também por elas, nossas irmãs. Elas aniversariam essa semana. E aqui na igreja é assim, tá? Quem visita, as irmãs sempre têm 15 anos e os homens sempre 18. Muito boizinho aqui na igreja, tá bom? Aqui é a igreja dos boizinhos. A começar pelo pastor, né? Tá correndo dos 40, mas não tem jeito não, vai chegar. Chega para todo mundo, né? Cadê a Maiara? Ela também tá correndo, né, Maiara? Pessoal, a nossa carreira no próximo ano. Quem nasceu em 86, esse ano no próximo ano está correndo. Chegou Cecília também. Pronto. Olha aí, Cecília. Irmãos, vamos estender nossas mãos em direção a essas irmãs. Vamos orar pela vida dela. Obrigado, Senhor, pela vida dessas irmãs. Obrigado pela vida de Prazeres, pela vida de Cecília, por fazer parte de nossa igreja, de nossa vida, Senhor. Por tê-las a cada dia conosco, alegrando nossa vida. Amém. Que nós possamos a cada dia amá-las, cuidá-las, estar ao lado delas, pois elas são as tuas filhas, nossas irmãs. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda esta igreja, de glória para todos sempre. Amém. Parabéns.